Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao É Nóis, e o podcast mais descolado em linha reta da América Latina. Eu sou Kelvin Andrade, fotógrafo do Máquina 3, e meu papo hoje é com o Leon Melo, que ele é atleta, professor de jiu-jitsu. Foi campeão aí pernambucano recentemente. Fica ligado nesse papo que vai ser massa. Antes de começar esse papo, eu queria dizer que é um patrocínio da AG5, o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. Esse podcast é uma produção de Sul Farias, que está aqui do meu lado, vai conversar com a gente durante toda essa conversa. E Máquina 3. Então se liga aí, se inscreve no canal no YouTube, se tu estiver assistindo no YouTube, marca a gente aí nas redes sociais, encontra a gente nas redes sociais, segue a gente, tu vai procurar assim, É Nóis, e adiciona o Y no final, vai ficar É Nóis e Podcast. Aí tu adiciona a gente, TikTok, Instagram, todo canto aí a gente tá, beleza galera? É isso, vamos pro papo. E aí, Leon? Osse, viu, mestre? Era, tem que começar Osse, tem que osso, né? começar com noite, osso. Eu falei errado, é osso, mestre. Boas. Que Boa massa. noite aí, velho. Prazer estar aqui com vocês. Galera massa. bacana aqui, conhecer um ambiente muito legal, agradável. Vamos nessa, bater esse papo. Vamos bater esse papo aí. Eu vou começar logo na tora perguntando como foi que tu começou no Gil, como foi tua história, quem é teu pai? Mas fala aí pra galera, quem é teu pai? Eu comecei no Gil através da influência do meu pai, né? Aham. Ele foi o meu mestre. Vamos começar então falando como eu comecei, mas depois vamos falar um pouco da história dele, né? Que eu acho que é bem interessante também a gente mencionar aqui. Sim. Então, eu comecei sobre a influência dele, Aham. né? Meu pai, ele faixa preta de jiu-jitsu, do Carson Gracie, né? O Carson Gracie foi um grande mestre do jiu-jitsu. Aham. Ele vem descendente dessa família Gracie, que foi uma das famílias responsáveis, né? Foi a família responsável pela disseminação do jiu-jitsu no Brasil. Aham. Não que foi a única família, né? Porque o jiu-jitsu ele veio de outras famílias também, através de um treinamento militar Aham. que teve aqui, né? Naqueles tempos de guerra ali, e alguns brasileiros eles tiveram a oportunidade de treinar jiu-jitsu com um mestre que veio de lá, né? Na verdade, foi o Gracie, Gastão Gracie, ele foi treinado, foi nesse curso militar, ele foi treinado pelo Maeda, né? Velho, não sei, desculpa, eu galera, também me não deu um sei. branco total aqui. Gente, Mas deu Dá um Google o aí, jiu-jitsu, dá um Google. então, deixa eu explicar. O jiu-jitsu ele saiu do judô, né? Tinha um Aham. Jigoro Kano. E Kano, ele era o mestre do judô. Ah, E aí ele tinha o cara, o Maeda, que era aluno dele, sabe? Só que, tipo, isso vinha do jiu-jitsu, né? Antes a arte se chamava jiu-jitsu. E aí o jiu-jitsu era essa mescla de judô com jiu-jitsu. Aham. Acontece que lá, no Japão, aconteceu a mesma coisa que veio acontecer aqui no Rio de Janeiro com os Gracie. Aham. O pessoal começou a usar essa arte marcial pra passar dos limites, fazer covardias, Sim. né? O jiu-jitsu ela é uma arte de luta, é uma arte de guerra também, de finalizar e tudo. Tem esse tema de se veio da Índia, se veio do Japão, Uhum. porque muitas artes marciais saíram da Índia também, né? Uhum. E tem esse tema aí, se veio de lá de cá. Mas o que que acontece? O Jigoro Kano, ele separou o judô do jiu-jitsu. Uhum. Porque ele queria ensinar em escolas, ele queria ensinar crianças. Aham. E então ele fez uma arte marcial que ela não era tão pesada no sentido de machucar, sabe? Uhum. Ela não era tão agressiva no sentido de quebrar um osso nem nada. sério, cara? Era algo mais assim como Suave. suave, derrubar, né? Aham. Aquela coisa do judô que toca ali nas projeções, que também é uma coisa muito importante você saber Sim. derrubar. E o judô também, ele pode ser letal, ele pode vir a ser letal também. Uhum. Uma boa queda, uma queda bem aplicada, ela pode te deixar bem mal, né? Uma situação assim. Mas o jiu-jitsu, ele toca em alguns pontos mais letais, Aham. né? Hoje em dia, a gente tem o jiu-jitsu como algo bem bonito, bem esportivo, né? Aham. O jiu-jitsu é bem esportivo, ele ajuda as crianças na sua coordenação motora, ele pode tirar uma pessoa que está num vício, ele te ajuda na tua saúde mental, ele te deixa mais calmo, mais relaxado. Sim. Mas ele vem de um lado bem agressivo, né? Bem guerreiro. E isso aconteceu lá atrás com o Maeda. Ele separou a parte do jiu-jitsu
ele gostava de fazer apresentações, como se fossem uns truques, assim, sabe? Ele apresentava o jiu-jitsu com truques e tudo. E ele levou o jiu-jitsu para um lado, o Jigoro Kano ficou ali com o judô. E aí, um desses Gracies, que foi o Gastão Gracie, ele teve a oportunidade de pegar um treinamento desse. E como eu comentei, tiveram alguns outros brasileiros que também tiveram essa oportunidade. Mas os Gracies, eles foram dando continuidade com a sua família. E eles usaram o jiu-jitsu como sustento, né, durante muito tempo da sua vida. Eles apostavam, eles desafiavam as pessoas na rua para brigar. Tipo, jiu-jitsu, ele te dá uma vantagem muito grande em combate corporal, né? Se você não sabe se defender de uma luta mais perto, mais agarrada, você vai estar em total desvantagem. E isso era o que acontecia. Ninguém sabia se defender. E os caras enfrentavam pessoas muito pesadas, muito grandes, que pensavam que podiam ganhar um combate corporal com eles, que eram mais fracos. E terminava que não era o que acontecia. E a família ganhou muito dinheiro com isso, durante muito tempo. Eles faziam também muitas aulas particulares para os militares e para pessoas que tinham mais condições financeiras de pagar por essas aulas. Era algo que não era para todo mundo no começo, ali com o Hélio Gracie, né? E durante um tempo o Hélio Gracie estava aí com seu irmão Carlos, né? O Carlos aqui foi o que aprendeu assim do pai e começou, sendo que o Hélio começou a desenvolver e o Hélio começou a lutar, né? O Hélio lutava, durante um bom tempo ele representou o nome da família. Teve um momento que chegou que o Hélio ele já não estava... meio que chegou o seu momento de parar ali, porque a família estava precisando de um novo representante, e com 16 anos o Carson Gracie assumiu a responsabilidade e fez uma luta com um dos antigos alunos do Hélio Gracie, que era um cara que ele estava desafiando a galera, e o Carson com 16 anos entrou para lutar e representar a família no ringue, muito novo, né, e vocês sabem, naquela época não existia esse negócio de UFC nem nada, né, eram brigas. Se você pesquisar na internet, no YouTube até, você encontra vários tipos dessas brigas em casas abertas e tudo. As faixas eram como parecida com hoje? Tinha branca? Era só branca e preta, né? Ou você era branco ou você era preta. Era mais ou menos como um curso, assim. Você começava com as aulas básicas de defesa pessoal, né? Porque o jiu-jitsu é pura defesa pessoal. Então eles tinham bem umas aulas básicas em pé, de projeções já ia falar em espanhol, de quedas, e depois partia para a parte do solo. Mas eles tinham como umas 50 aulas de defesa pessoal, primeiro em pé, defesas de agarre de pescoço. Bom, tudo isso é importantíssimo, né? Quando você vai dar uma aula para criança ou para um aluno faixa branca, ele tem que aprender a se defender antes de aprender a fazer qualquer outro movimento ali. Mas aí, voltando... É inevitável, rapidinho, é inevitável eu não te fazer essa pergunta. Eu queria muito começar como foi que tu começou no jiu-jitsu, mas é inevitável sem começar a falar do teu pai, né? Eu tinha que dar essa introdução, porque como a gente vai falar de jiu-jitsu, é interessante falar um pouco sobre a história do jiu-jitsu, né? Para que fique entendido, muitas vezes é mal interpretado, tem várias brincadeirinhas também, né? A gente sabe, a gente que é lutador. E queria dar essa introdução pra... O mestre falou que eu sou lutador, galera. Ele falou, a gente que é lutador. Então, se liga aí que eu sou lutador também. Isso aí. Sou faixa branca já, pô. Velho, esse é o primeiro passo, é o passo mais importante, né? Como em qualquer esporte, é como eu falo. Esse fim de semana agora, a gente tava lá em Maraca, foi surfar, fui ensinar as meninas pra surfar. Cara, eu queria aprender a surfar, velho. Tudo é uma coisa de dedicação, né? Você tem que... É difícil, tudo é difícil. Você pegar uma prancha de surf, você entrar no mar... Você botar um kimono, toda aquela insegurança do aluno que chega na primeira aula, ele vê aquele grupo ali, ele chega num grupo que já tá entrosado, no pessoal que sabe lutar, é algo que é muito impactante, assim, né? Você entrar naquele ambiente de luta e tudo. E, bom, tudo tem que ter dedicação, né? Como foi que teu pai conheceu o jiu-jitsu? Então, aí o Carson Gracie, né, ele resolveu expandir um pouco mais o jiu-jitsu. Depois que ele começou a lutar e abrir sua própria escola, junto do irmão dele, o Rolls Gracie, que era um grande lutador também, ele morreu num acidente de asa delta, mas eles davam aula juntos. Ele era um cara muito bom,
né? Todos os alunos ali falavam isso, que o Ross e o Carson, né? Eles seguravam bem a onda ali. E aí o Carson resolveu começar a dar aula, abriu sua academia em Copacabana. Meu pai, ele é pernambucano, ele nasceu no interior, né? Em Canhotinho. E o pai dele também, minha avó, né? Os dois já faleceram. Meu avô, ele era jornalista. E durante a ditadura militar, ele estava sendo perseguido pela ditadura, então ele teve que se mudar daqui de Recife, foram para o Rio de Janeiro. Chegando lá, um tio do meu pai iniciou meu pai no jiu-jitsu. E logo depois, meu pai começou a ir pro Carson lá treinar. No caso, teu tio treinava também, era isso Era já um lá? tio dele, né? Tá. Era um tio Tá, dele, assim. Teu tio avô, né? Mais ou menos isso. E, pô, é uma família muito amiga do meu pai, né? E levou ele pra lá e depois levou ele pro Carson. Meu pai chegou na academia do Carson muito novo e treinou lá. E essa academia do Carson Gracie... anos, mais ou menos? Eu não sei com quantos anos, mas eu sei que com 16 anos ele foi lá pro Rio. Até ele tomou essa decisão de ser vegetariano também. Meu pai foi vegetariano desde os 16 até o dia que ele foi. Ele já tinha uma mente diferente naquela época, naquela época, né? E aí ele começou a treinar jiu-jitsu. E foi um lugar, né? Foi um ambiente, foi uma equipe. A equipe Carson Gracie, ela ganhou tudo durante muito tempo. Sim. Eles têm muitas histórias pra contar, sabe? É muito bom sentar com esses coroas. Ele, velho, era uma loucura, né? Assim, muita porrada também. O jiu-jitsu vem dessa história da porrada, né? Sim. Copacabana, eles faziam justiça. A galera queria fazer arrastão, saía todo mundo na porrada. Pegava ladrão. Tem muito tipo de coisa, mas também tinham questões muito violentas, como o jiu-jiteiro que ia pra boate, batia nas pessoas. Tinham invasões de academia, sabe? Existem várias histórias a respeito do jiu-jitsu, com a família Gracie, também o Rickson Gracie, né? Tem histórias do Rickson Gracie com o surfista havaiano, velho, bateram no cara, o cara bateu lá, essa história do Black Trunk da Rui, lá de Pipeline. O jiu-jitsu, ele tá envolvido com várias coisas. A gente consegue ver alguma coisa no YouTube, assim, Sim, de vídeo tem muita coisa no YouTube. Essa história mesmo da Rui, do havaiano, né, o Byron. Os caras lá no Havaí, existem os Black Trunks, né, o surf. Pô, eu sou surfista e jiu-jiteiro, né, foi duas influências que o meu pai deixou pra mim, assim, Teu desde pai surfava pequeno. também. Ele lá no Rio tem essa cultura, Copacabana, arpoador ali do lado, né, e aí ele me incentivou nessas duas coisas, jiu-jitsu, surf, um pouco de música também, eu gosto de tocar violão, não sou bom na música, mas eu gosto de música, eu me envolvo. Não é um Juan Trajano da de vida, jeito mas... nenhum, velho. Alô, Juan, tamo junto. Um abração aí, velho. E aí, velho, o Byron, né, esses havaianos, eles tinham um negócio lá em Pipeline que eles não deixavam ninguém entrar no mar, tal. Os caras têm uma casa lá, que são os Black Trunk, que só andam de preto. Tem essa marca da Rui, que é a marca deles. E esse Byron, ele foi lá pro Rio e tava surfando um cara, o Malibu, ele tem até um canal no YouTube, Sérgio Malibu. Ele deu uma pranchada no cara, no havaiano, velho. O havaiano ficou puto com ele assim. Né? Parece que quebrou a prancha dele. Foi lá fora, quebrou a prancha dele. Aí, velho, o Rickson Gracie ficou sabendo dessa parada, tá ligado? Aí, velho, tomou as dores, né? Disse, porra, esse havaiano folgado aqui, velho, vamos resolver essa parada. Ele foi lá, falou pro Malibu, vai lá, quebra a prancha dele e fala pra ele vir resolver comigo. Aí o Malibu disse, porra, não, Rickson, não vou fazer essa parada, não sei o quê. Terminou que em outro lugar que eles se encontraram, o Rickson falou pra ele que ele tava errado e tudo, velho. Os caras brigaram, tudo. É uma parada bem complexa, sabe? Assim, é uma doideira isso. Existiu, é outra época também. É outra né? época, exatamente. Não dá pra negar de onde saiu o jiu-jitsu, né? Hoje em dia é um trabalho super bonito, jiu-jitsu esportivo, cada vez melhor. A gente tem aí países exemplares como Abu Dhabi, por exemplo, que tem jiu-jitsu nas escolas, sabe? As crianças aprendem jiu-jitsu, é obrigatório, é uma matéria do colégio, jiu-jitsu lá. E eu acho que é super interessante, né? Tem tanta coisa que a gente aprende no colégio que, pô, eu acho que o jiu-jitsu ele é bem interessante para uma criança. Você tem que colocar sua criança para fazer jiu-jitsu. Ele vai desenvolver muitas coisas, né?
coordenação motora, Aham. principalmente a criança, ela precisa aprender a se mover, ela precisa aprender a pisar, a ter noção de gravidade, né? O jiu-jitsu, ele te dá toda essa noção de tempo, de espaço, de encontrar uma saída, de manter o controle, de manter a calma, de Aham. superar, né? E Aí quando foi que teu pai voltou pra Pernambuco? então, aí ele pegou muito treino lá no Carson, né? Aham. Treinou durante esse tempo todo com essa galera, pegou Uhum. sua faixa marrom, e aí eles tiveram minha irmã lá no Rio, Uhum. e depois eu nasci no Rio também, mas eu vim morar aqui em Pernambuco, muito novo, com 1 ano, eu me considero pernambucano. Que Tudo que eu massa. aprendi, eu aprendi aqui em Pernambuco, eu gosto muito de Pernambuco, a gente é uma cidade, pô, linda, culturalmente falando, é muito bacana, a gente foi muito importante lá atrás na guerra, né? Aham. E vocês sabem, a nossa história aqui de Pernambuco é um estado muito, muito massa, velho. É maravilhoso. Recife. Todo mundo. Né? Pernambucano, mas Recife, né? Recifense, a minha vida toda aqui em Recife. Aham. E, bom, daí, em 92, mais ou menos, ele chegou por aqui e veio treinar na escola do mestre Gesiel Andrade. Aham. Mestre Já Gesiel, existia um movimento já de existia um jiu-jitsu aqui. movimento de jiu-jitsu com o mestre Gesiel Andrade, era o jiu-jitsu tradicional. Meu pai entrou lá na academia dele, fez aula com ele. Uhum. E em certo momento, meu pai ele resolveu abrir sua própria escola, né? Ele já vinha da linhagem do Carson lá, o Uhum. Carson era realmente o verdadeiro professor dele. E o mestre Nagai, que é um mestre de judô muito antigo, Uhum. o Sensei Nagai, né? Sensei Uhum. Nagai, ele abriu a oportunidade para o meu pai abrir a primeira escola dele. Isso foi em 1992, meu pai ainda era faixa marrom. Eu tinha 1 ano de idade. Gutenberg Melo, né? Eu não sei se a Gutenberg gente falou Melo, a esse gente- nome. Gutenberg Gutenberg Melo, Melo, estamos né, falando o do mestre Gutenberg Gutenberg Melo. Ele é uma grande influência no jiu-jitsu aqui do estado de Pernambuco. Muitas das academias que estão aqui hoje passaram na mão dele, Aham. né? Ele teve muita influência no jiu-jitsu aqui em Pernambuco. Depois que ele abriu a academia dele, ele fez muitos bons alunos, foi campeão dos campeonatos durante muitos anos. Aham. E, bom, Deixa eu te perguntar uma coisa antes da gente introduzir mais sobre a história do teu pai e, consequentemente, a tua. Qual é a diferença entre o jiu-jitsu tradicional com o jiu-jitsu de Carson Gracie, assim, que a gente pode dizer que é o jiu-jitsu brasileiro, né? olha, é engraçado isso, né? Que tipo, jiu-jitsu Carson Gracie, jiu-jitsu tradicional. Eu acho que a galera, ela diferenciou os nomes, mas eu acho porque vieram de dois lados diferentes, Aham. sabe? Mas, ao final de contas, era o jiu-jitsu, era a defesa pessoal. Aham. Só que existem formas diferentes de ensinar, né? Existem formas diferentes de estilos diferentes, Uhum. né? Às vezes um professor, ele ensina uma coisa de uma forma, outro professor ensina de outra. Eu acho que se baseia mais ou menos nisso, né? Uhum. Porque jiu-jitsu tradicional, ele trabalhava com ele trabalha com alavancas igual que o jiu-jitsu normal. Aham. Só que durante esse tempo de competições, Aham. cada vez mais o jiu-jitsu foi avançando. O jiu-jitsu segue evoluindo, seguem existindo, não é que sejam novas técnicas, mas movimentos, novos Uhum. movimentos, né? Sim. Jiu-jitsu é movimento corporal. Costumo falar que se você dança bem, você vai conseguir se soltar bem no jiu-jitsu, porque Oxi, então já era pra ser faixa preta. você tem que pai. ter o corpo solto, né? O jiu-jitsu vai te ajudar a soltar um pouco teu corpo, ou seja, não vai ser aquela pessoa tão travada. Aham. E estávamos no... É porque tu tem que se acostumar, Ó, que eu falo faço piada o demais, tempo todo, véi. velho. Não, mas é pra voltar agora nesse da diferença ou de Isso. antes? Da diferença, né? Aham. Então aí, mais ou menos isso. Eram dois estilos diferentes e ele pensou que poderia fazer algo diferente abrindo Aham. sua própria escola, Sim. né? E aí, pô, ele teve muito sucesso aqui em Pernambuco, formou muitos campeões, né? Disseminou jiu-jitsu também. Meu pai, ele foi um cara que sempre trabalhou muito no lado social. Aham. E fez um grande trabalho aqui, formando vários nomes. Tem vários alunos que, pô, saíram de más condições e vivem no exterior, sabe? Não, Eu também, Tu fala né? do sentido social de que ele não cobrava pra essa galera, ajudava mesmo a galera. Durante... Meu treinar. pai, ele nunca ganhou dinheiro com jiu-jitsu, na verdade, né? Ele sempre gastou, investiu nos seus alunos, né? Não é que gastou, mas ele, tipo... Ele investia muito nas pessoas, Aham. né? Pô, se ele podia ajudar, ele ajudava de alguma forma. Ele comprava um tatame, pô, lá no Ibura, ele
pagou espaço para os professores darem aula, comprou tatame, ele pagava o aluguel, pagava o tatame. Nossa, É, velho. viagens com seus alunos, ele pagava a inscrição dos alunos, pagava estadia, tudo. Ele gostava muito de ver a galera assim treinando, saindo desse ambiente tão ruim de drogas e de tudo, Aham. sabe? Ele sempre trabalhou por esse lado, ele nunca foi um cara muito marqueteiro, tampouco nunca se envolveu com política nem nada, sabe? Ele teve várias oportunidades, velho. Meu pai era um cara que ele tinha muito contato, mas ele nunca usava os contatos dele pra nada, sabe? Ele conheceu muita gente de todo tipo Aham. e, sabe, ele era um cara que nunca envolvia a parte de fora, assim. Aham. Pra ele era mais ensinar jiu-jitsu como arte marcial, como algo de melhoria pra tua vida. Sim. E acho que isso que foi que deixou marcado o trabalho dele aqui, assim, né? Como a gente fala, a gente vem de uma raiz muito próxima do Carson Gracie. Aham. Então não tem pra onde esconder. O nosso jiu-jitsu, ele vem muito próximo ali, é um jiu-jitsu muito técnico. Aham. Pô, eu não gosto de falar essas coisas assim, tipo, nós somos muito bons, não sei o quê, porque hoje em dia tem toda essa disputa de academias e tudo, Aham. sabe? Mas as coisas ficam claras quando a gente compete, quando a gente mostra um bom jiu-jitsu. Independente de bons resultados desse tema de ser campeão ou não ser campeão, isso aí não tem nada a ver com ser bom de jiu-jitsu e de Aham. mostrar um bom jiu-jitsu, né? Afinal, as competições, elas envolvem muitas outras coisas, psicológico, preparação física, você tá bem no dia, depende de uma arbitragem também, às vezes, né? Tem de tudo. Tem No futebol e no jiu-jitsu, rapaz, sempre tem um árbitro ali pra dar um ganho no campeonato. Tem que botar o VAR no jiu-jitsu agora, a gente tá precisando evoluir um pouquinho mais. Em alguns eventos até que já tem, dá pra reverter algumas situações, mas em outros não, né? É. Tem que Ô, ganhar na raça. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que tu... Eu acho que tu deve ter acompanhado teu pai, né? Durante, tipo, as lutas deles, a academia. Como é que tu via teu pai nessa época, assim, quando tu era criancinha? Eu era novo, né? Meu pai, ele competiu muito na época dele lá no Rio de Janeiro. Aham. Quando ele veio aqui pro Brasil, ele já era como professor e nessa época não tinham muitos cinturões negros nem nada, né? Aham. O jiu-jitsu estava só começando Uhum. e ele meio que dava mais aula do que competia já nessa fase. Aham. Então eu vi essa parte do meu pai já muito como professor, Massa. né? É algo que ele sempre foi um professor excelente, né? Ele lutava com os alunos dele também, mas eu era muito novo na época pra Uhum. dizer assim que lembro disso, entendeu? Aham. Depois de um tempo eu via mais ele dando aula ali, os alunos dele treinando, mais ou menos isso. Tu começou com quantos anos no Gil? Eu acho que eu comecei com uns 5, 6 anos, né? A gente, quando é filho de professor, ele vai te incentivando de alguma forma desde que você nasceu, na verdade, né? Porque o jiu-jitsu, ele tá no caminhar, ele tá no deixar o teu filho, não sei, pode ser até que eu fale de uma maneira que penso eu, mas tipo de deixar o teu filho desenvolver o corpo dele sem tanta ajuda, sem tanta necessidade, ou às vezes dar um impulso, Aham. né? Mover um pouco o corpo do teu filho de uma forma ou de outra para que ele comece a entender o que é se movimentar e tudo. Então eu acho que jiu-jitsu ele já vem dessa base. Quando a gente tem um filho, pai jiu-jiteiro, né? Aham. A gente tá sempre tentando incentivar ali a evolução do teu filho, eu acho que já parte daí. Mas de eu botar um kimono assim, eu diria que com 5, 6 anos, eu acho. Foi Ah. o É cedo jiu-jitsu, também, né? jiu-jitsu com surf, né? Mais cedinho do que teu pai, né? Eu comecei antes dele, eu já tive essa sorte de ter um pai muito presente na minha vida, né, e me incentivar muito. Eu sou Aham. muito grato ao que ele proporcionou pra mim, assim. Uhum. Hoje em dia eu saco frutos disso, né, eu tô vivendo no Chile, eu já tô fazendo um trabalho lá há alguns anos, Uhum. e tem sido muito bom, tem sido muito bacana, é uma experiência incrível também morar no Chile e tudo, Uhum. tem essa relação do Brasil e Chile. A GM E- agora tá no Chile também. Né? A GM tá forte lá no Chile. Né? Tá muito forte, o time lá vai crescendo muito, né? Meus alunos estão lá segurando a onda também enquanto eu tô aqui. Aham. E então começou bem cedo assim minha trajetória no jiu-jitsu, né? Aham. Eu posso dizer que também, pô, nem tudo na vida é tão bonito. Eu tive muitos traumas por esse tema do jiu-jitsu, né? Aham. Pelo meu pai ter sido um grande mestre, um professor e formador de muitos bons atletas. E eu sou filho dele. Na infância eu sofria muita pressão e eu não entendia o que acontecia.
porque as pessoas esperavam muito de mim, Aham. né? Eles sempre esperaram do filho do mestre. E eu, velho, porra, eu escutava muita coisa, muita informação na minha cabeça e aquilo me deixava assim como louco, velho. Quando eu era pequeno, eu não conseguia competir, eu tinha uma trava muito grande para as competições, Aham. né? Eu ficava muito nervoso, como eu falei antes, eu fico nervoso hoje em dia também, mas eu já sei lidar com isso, Aham. né? Mas naquele momento eu não sabia lidar com isso Aham. e pra mim o jiu-jitsu competitivo, ele foi muito frustrante no início. Tu lembra a primeira vez que tu competiu, a idade que tu tinha? Eu acho que eu tinha uns 7 por aí. Caramba, velho. É. Eu queria falar uns Eu também, É uns loucura. 16 e tal. É loucura, velho. E é loucura, assim, eu comecei cedo, né? Não tinha muito lutador pra mim. Muitas vezes acontecia de eu lutar com gente mais pesada, Uhum. lutar com mulher também, assim, fazia lutas casadas e tudo. Naquele tempo, né? Em, sei lá, 97, mais ou menos. Aqui em Recife, assim, eu não tinha tanto companheiro de treino na academia nem nada. Eu treinava mais com os adultos e tudo. Uhum. E, bom, eu só vim melhorar nas competições depois de um tempo, sabe? Quando eu vim competir no surf, Aham. né? De toda forma, eu sempre segui treinando jiu-jitsu, eu sempre gostei de treinar, mas eu tinha esse freio nas competições, né? Aham. Quando eu era pequeno. E sempre segui treinando. Depois de um tempo, como eu falei, meu pai ele me incentivou no surf também, e a gente era apaixonado pelo surf, a gente ia muito pra Maracaípe. Ele era bom nisso no surf também? Ele era um aprendiz, na verdade, assim. Eu acho que ele surfou o seu tempo no Rio, Aham. mas primeiro ele começou a me ensinar para depois ele se motivar a surfar junto comigo. Sim. Então, ele começou me empurrando, a gente ia pra praia, ele me ensinava muito ali a surfar. E meu pai era peso pesado também, né? Na Aham. época ele não tinha uma prancha assim que suportasse o peso dele, porque o surf aqui ele não conhecia tanto os shapers aqui locais. Uhum. Um dia ele viu um cara surfando com um longboard gigante. O cara falou, quer fazer um surf com essa prancha? Aí ele surfou, velho, se amarrou, Aham. né? E já comprou um longboard. Aí foi aí que ele começou a secura também, né, velho? A gente era uma secura de jiu-jitsu e surf. Deve ser muito bom surfar, gente. Surf é muito bom, velho. É uma conexão muito boa. Você vai surfar de manhã e vai treinar de tarde. De noite. Seria bom se fosse assim, né? Recife é Shark Attack, a gente sabe, né? Tem que correr um pouquinho pro Mas lado. aí vocês são o GM, pô. Dá uma botinha no tubarão, Ixi, pô. tá difícil. Eu ainda cheguei a pegar boa viagem, assim. Eu lembro que com a minha irmã a gente alugava boia ali, né? Dessa época, assim, que ainda podia entrar em mar aberto. Não Aham. tinha ataque. Mas depois que começaram os ataques, acabou o surf, acabou tudo Uhum. aqui. Total. A gente fazia jiu-jitsu na semana e fim de semana surf, Uhum. né? E foi ficando mais intensa a parada. A gente era muito segura no surf. Teve uma época que a gente tava indo quarta-feira e sábado e domingo. Uhum. Quarta-feira meu pai passava depois da escola pra buscar a gente lá, né? Porque meus amigos, eles viam a oportunidade e iam todos pra frente da minha escola. Então, quando eu saía, de 12h15, já estavam as pranchas em cima do carro e a galera lá fora. Meus amigos eram todos mais velhos, só eu que tava no colégio ainda. E já tava a galera lá fora me esperando, assim, velho. Era até engraçado, porque meus amigos não entendiam aquela vida, né? Diziam, cara, esse cara é louco, velho. Vai surfar, minha namorada, velho. Me perguntava o que eu queria da vida. Eu falava pra ela, pô, velho, eu tô nessa parada, velho. Jiu-jitsu, surf, né? Ela nem acreditava que um dia, tá ligado? Nem, assim, eu nem tinha essa expectativa ainda, né? Eu tava no colégio ali estudando e tudo, mas eu ia vivendo essa parada. Tu já pensava em viver de jiu-jitsu? Não, mas eu pensava em seguir ali naquele momento, fazendo o que eu tava fazendo ali, Aham. que era aprender, evoluir, né? A gente pensa que não, mas você se formar faixa preta é como uma carreira da universidade. Você tem que Aham. estudar muito, Aham. né? O jiu-jitsu, ele tem muito estudo, ele tem muitos estilos. Eu Então- diria que uma carreira assim, com um mestrado, um doutorado, né? Porque são anos que você São estuda, anos muitos- se dedicando. Tu E- pegou faixa preta com quantos anos? Eu demorei. Porque é aí que tá. Eu ia treinando, eu ia surfando. Teve um momento também da minha vida que, pô, Aham. eu só fazia isso, né? Era colégio, jiu-jitsu e surf. Então, na rua,
Eu saía, meus amigos falavam, hoje aconteceu isso, hoje aconteceu aquilo, ou aquela menina que eu gostava ficou com outro cara, e eu tava sempre fora, né, velho? Eu tava sempre jiu-jitsu, surf. Então, eu teve um tempo que eu disse assim, não, velho, não quero treinar, quero curtir, fazer outras coisas também. Meu pai, ele foi um cara que ele sempre me entendeu também, ele nunca me forçou a treinar nem nada, ele só me levava e eu gostava, praticar atividades físicas, eu adoro fazer isso, né, talvez aí por esse incentivo dele, eu sempre gostei de estar na rua e tudo, brincar na rua, naquele tempo antigo a gente brincava muito na rua, né, e hoje em dia que é mais videogame, tá dentro de casa, tudo, mas, pô, eu gostava mesmo era de estar na rua, e fui parando, fui voltando. Teve um tempo que quando eu terminei o colégio também eu resolvi ir pra Maracaípe, passei um tempo lá, 2 anos morando lá, trabalhando com um amigo, a gente tentou fazer uma lojinha, funcionou durante um tempo e tudo. Depois eu resolvi voltar pra Recife, né, tinha uma namorada lá também e tal, depois a gente se separou, eu vim pra Recife, assim, meio que tava aí nessa de me afastar um pouco daquele ambiente, Vou sabe? descontar no tatame. E ela era faixa preta, velho, também de judô e tal, velho. Eu até tinha muita admiração por ela, assim, ela dava aula e tudo de judô. E eu disse, caramba, essa mina dá aula de judô, faixa preta. Aí foi quando eu comecei a acordar assim, eu digo, porra, ela era filha de um faixa preta também, muito bom de judô. Comecei a acordar pra essa parada, eu falei, eu vou pro jiu-jitsu, vou pra Recife um pouco, Maracaípe tá muito craudiado, toda esquina, todos os ambientes, velho. Aí eu falei, vou treinar um pouco, comecei a treinar, velho, comecei a treinar duro. Nisso, a minha experiência em Maracaípe, ela me deu a oportunidade, depois quando eu tava fazendo faculdade, em competir o Universitário de Surf. E tu fez faculdade de quê? Nesse tempo eu tava fazendo faculdade de engenharia de produção. Cara. Foi um tempo louco da minha vida, assim. É um tempo louco. Isso é que é um tempo louco. Foi um tempo louco da minha vida, acha? pô. Meu tio, ele trabalha nessa área e tudo. Eu tava nessa voada, assim, de dizer, vou estudar engenharia e tudo. Mas a gente vai vendo o que a gente quer, né? Cara, eu acho que tem uma coisa que acontece que a galera não entende que o ser humano, ele tem múltiplas inteligências. E tem gente que vai ter o seu lado musical mais evoluído, tem gente que vai ter o lado mais matemático, o corporal, o atleta, né? E a galera não saca quanto essa galera é tão inteligente quanto e fica dizendo, não, você tem que ser engenheiro, não, você tem que ser médico, principalmente naquela época, né? Exatamente, na nossa época, meu pai né? mesmo disse pra mim a vida toda, estude, velho, estude, eu só entendi estúdio, aí eu tô aqui até agora. Aí eu vi no estúdio. É isso aí, velho. Aí tava na faculdade, tive essa oportunidade de fazer o campeonato de surf. E aí, nessa época, eu já estava envolvido com o surf, com os meus amigos da praia. Então, já era um ambiente diferenciado desse ambiente do jiu-jitsu competitivo, que eu tinha a pressão do meu pai. No surf, eu não tinha pressão de nada, né? Eu era só um aprendiz. Quem quebrava mesmo eram os nativos lá da praia, né? Os caras quebravam no surf e eu era um aprendiz ali. Eu estava desenvolvendo e resolvi me inscrever nesse campeonato. Eu perdi. Mas peguei uma onda boa, né? Eu não fiz o somatório. Surf, você tem que fazer um somatório de 2 ondas boas. Eu peguei uma boa. Se eu tivesse pego outra, eu podia ter passado essa bateria. Perdi, mas eu levei aquela derrota tão bem assim. Foi tão natural pra mim que eu acho que foi aí que eu desenvolvi esse meu lado competitivo. Eu disse, cara, velho, a competição é outra parada do que eu pensava que era, sabe? E quando eu voltei pra Recife pra treinar de faixa azul, isso foi mais ou menos em 2010, eu me joguei já numa competição de jiu-jitsu e foi uma parada totalmente diferente, porque eu aprendi de outra forma a estar ali naquele ambiente. E foi um muito bom resultado. Eu fiz 4 lutas, perdi na final, fiquei em segundo, né? Mas pra mim foi um resultado muito bom, porra. Só frustração no jiu-jitsu, voltei e me senti super bem, velho. Dali em diante, eu sigo competindo até hoje, sem parar. Pai sempre tá do teu lado ali, sempre ensinando. do nosso lado, né? Até onde ele veio. Tu lembra o que ele falou quando tu ficou em segundo lugar? Ele ficou orgulhoso. Eu não lembro muito bem o que ele falou assim, mas ele ficou bastante orgulhoso, né? Em me ver lutar e em me ver pedir pra competir, né? Foi uma parada totalmente diferente do que ele dizer, Leon, vai competir, não sei o quê. Fui eu ali naquele momento. Sim. Ele sempre me incentivou.
Mas essa decisão ali nesse momento foi essa decisão minha de competir, de entrosamento com os meus amigos de treino. Também, quando eu voltei, eu já estava um pouco mais forte, eu já estava do tamanho dos lutadores da academia, então eu já tinha um companheiro de treino. Pô, quando era pirraia, chegava uma mina assim, adulta, metia porrada, aí depois os caras, velho, mais velhos ficavam assim, perdeu pra mulher, vê na cabeça de um moleque, sabe? Pô, hoje em dia a gente sabe que não tem nada a ver um comentário desse, mas não tem nada a ver, imagina galera. Não fique falando essas coisas não, pra não sentir mal. Eu, uma criança, velho, aí eu vinha uma mina adulta, descascava, os caras ficavam nessa assim, velho, era muito louco. Vai rolar com o Belly, pra ver. Vai rolar com o Belly. Tem umas minas que são muito brabas, velho, tá doido. É como eu falo, uma faixa preta de jiu-jitsu, ela pega um cara e mata mesmo. Eu acho que mata, viu? Cara, a Belly é muito massa, né? Mima mesmo, que é uma aluna de Hugo e Belly, que são os meus professores. Véi, ela não abre... Ela é faixa... Eu não sei se ela já tá roxa, porque faz um tempo que eu não vou treinar. Mas ela era azul na época que eu treinava com ela. E era pau, velho. Duríssima, né? Ela fazia uma esfoliação na pele da gente, assim. O Hugo e Belly que fazem um trabalho muito bom com criança, né? Eles têm a turma de adultos também, mas eles são referência... Aqui em Recife eles são referência de professores infantil. Eles têm várias turmas com crianças de várias idades. E, pô, a gente já tocou nesse assunto. O jiu-jitsu é muito bom pro desenvolvimento da criança e eles estão desenvolvendo um trabalho muito massa. Eu cheguei lá na academia uma vez, aí tinha um bichinho desenhado no tatame. Tem que contar essa história. Que era tipo uma barata. Aí eu fiquei olhando, aí eu cheguei pra Hugo, né? Hugo, por que tem uma barata aqui no tatame? Ele, pô, é pra ensinar as crianças. Aí ele desenha formas de mão, de pés, pra ensinar, se eu não me engano, se eu ainda lembro que ele me disse, o Sotogari, eu acho. Pode ser uma queda. Mata barata, não sei o que, e passa o pé, um negócio assim. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu aprendi como as crianças, né? tá vendo? Aprendeu como as crianças. E curiosa, eu tava só vendo com lá. Certeza, velho. Pra você ensinar, você tem que ter uma certa criatividade, muito né? massa. Fazer os alunos entenderem de uma forma diferente. Ser professor também, ser professor lidar muito com isso, né? Como que eu vou passar informação para aquele aluno? Porque não são todos os alunos que recebem a informação da mesma maneira, que reacionam a um certo posicionamento do professor, né? Tem aluno que você faz, vamos, ataca, e ele vai atacar. Tem outro cara que você fala, vamos, e ele se retrai, né? Então, ser professor, ele tem isso, né? De identificar os seus alunos, identificar o ser humano, né? A gente tá lidando com o ser humano ali em todo momento, de vários tipos, de vários lados, com várias criações diferentes, né? É um ambiente muito bacana a academia de jiu-jitsu. Ela vai assim como que educando todo mundo ali, botando no ambiente. Eu tive algumas experiências, né? Como a gente tava conversando antes, tive uma experiência muito ruim no começo. Depois eu tive uma experiência bem melhor, assim. Um pouco militar demais. Eu nunca me adaptei muito com esse sistema militar, apesar de ter vindo de uma família de militares, tá ligado? Talvez seja por isso que eu não tenha me adaptado bem. Mas eu acho que na academia de Hugo, patrocínio... Hugo Medeiros. Hugo Medeiros. Né? O cara é massa. Na academia de Hugo eu senti uma coisa menos militarizada, mais humana, assim, saca? Não que a galera, os militares, não sejam humanos, mas que respeita mais o tempo de cada pessoa. E pelo que eu percebi, eu não cheguei a conhecer teu pai, mas pelo que eu conheci, isso veio muito do teu pai. Hugo e Belly, eles estiveram colados no meu pai durante muito tempo, né? Eles foram alunos de outro professor, mas o meu pai, em determinado momento, ele começou a fazer aulas para os instrutores em casa, né? E ele tinha um tatame em casa, reunia os professores lá. E Hugo e Belly, eles estiveram aí presentes. Eles foram muito próximos do meu pai, né? E eu acho que eles abraçaram muito bem a forma de ser dele, assim, óbvio que cada um tem o seu jeito de ser, mas eles seguem bem o nosso legado, Gutenberg Melo. Eles fazem um trabalho incrível com as crianças, né? Aqui em Jardim São Paulo, né? Eu sou muito admirador e fã do trabalho deles. Então até pra ver se eu vou chegar aqui na quarta-feira pra conhecer a criançada, pra gente participar de uma aula juntos. Massa. E a gente tem muito orgulho do trabalho que eles fazem aqui, representando a nossa bandeira, Gutenberg Melo. Eles realmente são um orgulho pra gente. Levam a criançada pra competir também, né? É super bacana. É massa.
Eu vi um Foi, vídeo de um showzão. molequinho lá, hein? Pequenininho, parece lutando igual gente grande. É muito bom ver as crianças lutando, né, velho? Eu gosto muito, particularmente. Embora que eu falo da minha experiência como criança, Aham. né? Eu acho que isso serviu também pra mim pra aprender a ensinar um pouco a criançada, tentar dar um estímulo positivo pra Aham. eles, né? Tipo, a gente aprende, né, com os nossos traumas, frustrações. Eu não posso culpar ninguém por isso, velho. Aham. Ninguém nasce sabendo do que fazer, né? Mas a gente vai tentando cada vez assim passar uma informação, fazer algo diferente do que a gente já passou, talvez do que a gente aprendeu com a vida, né? Também pode ser que eu esteja fazendo algo de errado. Afinal, a gente vai aprendendo. Uhum. Eu dou aula há mais ou menos 8 anos. Eu comecei a dar aula antes de ser faixa preta, né? Eu acho que um pouco mais de 8, 9 talvez. Eu já vou fazer 6 anos de preta agora. E eu dou aula desde a faixa roxa. Óbvio, no começo eu dava aula para brancas, acompanhado do meu pai a princípio. Mas eu acho que a gente, velho, o professor, ele tá aprendendo o tempo todo. A gente, como ser humano, a gente tá aprendendo o tempo todo, né? É uma evolução. Massa. Por isso que a gente sabe que um mestre das antigas, ele tem uma experiência muito grande, né? A gente via a percepção do nosso mestre ali, como ele aprendia as coisas, como ele tentava repassar as coisas pra gente. Uhum. E isso, sempre aprendendo, sempre em frente. Massa. Olha, como foi que tu chegou no Chile, pô? Então, Como foi que rolou essa história? porra, velho, essa história é massa. Um amigo meu, Léo, né? Eu tinha um aluno, pronto, começou quando eu comecei a dar aula na Aham. academia. Eu tinha um aluno que era o Rodrigo, faixa branca. Ele era de uma turma que eram os estudantes, né? A gente abriu uma turminha assim dos estudantes. Uma Aham. aluna, ela conseguiu trazer vários de seus companheiros, assim. A galera chegou aí na academia e eu abri a turma das 6h30, que eram só faixas brancas. E esse Rodrigo, Vamos lá, fazer saída de quadril. bem básico e tudo, aquele lance todo que tem que ser, né? Você Rolamento. começar a aprender a se defender, a sair, a se mover, sair o quadril, a defender de um ataque de montado, um ataque de costas, Meu irmão, né? quando eu entendi a primeira vez a saída do quadril, minha cabeça fez assim, ó. É verdade, é um Eu fiquei, movimento super porra. difícil, né? Eu acho que já daí parte a paciência do professor, né? Ensinar a fazer a saída de quadril, porque realmente tem gente que tem muita dificuldade em aprender esse Eu movimento. não sou o melhor em saída de quadril, não, mas quando eu entendi o movimento, eu fiquei muito feliz. Eu ficava fazendo em casa, pô, na parede, assim. Aí eu É. disse, meu irmão, eu consigo fazer sem andar pra trás, sem me mover pra trás. Aí eu tava Vai e começando volta, vai e volta. E eu na Isso parede, aí. assim, ó. Vê, é quando você começa a conhecer o que seu corpo pode fazer, como que a Uhum. gente pode se projetar, né? São movimentos que eles podem até te livrar de um acidente. Existem muitas coisas, velho. Eu posso contar uma história de um acidente que eu já sofri. Não vem ao caso contar. Conta, pô. Mas, Conta, pô, é bom. tipo, uma vez eu peguei uma moto de um amigo meu emprestado, né? Minha mãe, ela odiava moto, meu pai Ah. também, né? Eram Giovana está rindo. os dois inimigos dele, assim, moto e futebol, né? Eram as únicas coisas que ele só me alertava, assim. Tipo, coisas muito piores que eu fazia, ele não falava nada. Mas moto e futebol Cuidado com era moto e esse tabu. negócio de futebol aí. Olha, meu filho, moto, cuidado. Vai jogar bola, cuidado. Porque são coisas que podem dar lesões graves, né? O Aham. futebol, lesões de joelho, tornozelo. Graves porque a velocidade com impacto Aham. causam lesões que você tem que ir pra cirurgia. Sim. E a moto, velho, a gente sabe o quanto uma moto é perigoso, né? Sim. Não tem cinto de segurança, a gente não depende só das nossas habilidades, tem a galera do lado, tem vários tipos O de coisas que para-choque é podem nosso surgir corpo. no caminho. Nesse dia eu fui pra praia de moto, eu tinha até carro, mas eu queria ir de moto, com a moto do meu brother. A gente fez uma troca, eu dei meu carro pra ele, ele me deu a moto. Quando eu vou voltando, velho, um cara faz um retorno assim que não podia ser Doideira, feito uma ali na doideira. saída do pedágio do Paiva. Ah. E eu bati contra o carro, né? Ele fez o retorno e eu bati nele ainda fazendo o retorno, assim. E eu fiz uma projeção de rolamento e consegui jogar a cabeça pro lado. Eu bati Caramba. com o peito no carro e fui arremessado pra cima. Aham. Nesse arremesso, eu caí deitado em cima do teto, no capô do carro e caí no chão. E saí ileso. Por conta dessa projeção que eu fiz. A única coisa que aconteceu comigo foi o meu dedão, que ele é machucado até hoje. Aham. Porque eu toquei na buzina, né? Filha da...
E boa, bati. Que foi o que tu não treinou, né, velho? É, autocontrole com a buzina, né? Assim, tipo, galera, não buzina, velho. Vai bater de moto, não buzina, vai machucar teu dedão. Cuidado. Então, eu fui arremessado, eu consegui sair ileso, velho, da situação. As pessoas até faziam, senta, senta. A moto deu perda total, tive que ligar pro meu amigo, toda aquela coisa, né? O BPTran nunca chegou, CTTU. Chegou o corpo de bombeiros lá, o pessoal insistia pra eu ficar no chão, dizia, deita, deita, deita. E eu falava, eu tô bem. Até por ser lutador, eu sabia que eu tava bem. Eu sentia meu corpo e dizia, galera, eu tô bem, velho. A única coisa que aconteceu foi o meu dedão aqui. E a galera, não, deita, deita. Chegou o corpo de bombeiro, o cara olhou pra mim e fez, tá bem? Eu falei, tô bem. Ele falou, levanta. Eu levantei e ele falou, tá tudo bem. Foi embora. Mas... Foi loucura. Eu já sabia que eu tava bem. Teve um Meu irmão, você é um membro da Marvel? Véi, eu juro que eu queria que tivesse uma câmera de segurança aí, porque esse dia na minha vida foi uma loucura. Eu só fui contar para meus pais um tempo depois, né? Depois que eu ajeitei todo o lance da moto. O cara, ele pagou, né? Pagou tudo porque ele tava errado, né? Minha sorte foi a namorada dele, que era uma menina super honesta. Ela fazia, não, amor, tu tava errado. O cara fazia, você vinha muito rápido. Digo, velho, eu tava na minha via, né? Era proibido fazer retorno. Tu quer levar uma botinha aqui, Velho, tu quer levar uma que botinha loucura, aqui. Que Dá uma loucura. botinha voadora. Mas é isso que eu falo, o tema de projeção e tudo. Eu acho, eu tenho pra mim, né? Tipo, pode ter acontecido alguma coisa ali naquele momento, algo, Não. tá ligado? Mas, velho, eu sei que a projeção também, ela me ajudou a sair daquela situação ali. Teve um cara também aqui, eu não lembro muito bem como foi a história, eu escutei meio que de alto, faz tempo que eu escutei. Parece que ele bateu e foi projetado pra frente de moto. E aí ele deu um rolamento e caiu em pé reclamando com a galera. Aí Isso tem um aí. cara falando, meu irmão, velho, o cara é um ninja. É isso, né? O próprio rolamento, né? Ele é um movimento que ele te ensina a absorver o impacto. E foi isso que aconteceu, foi um rolamento, foi uma projeção. Eu bati de peito e consegui me projetar pra cima. E por sorte eu caí em cima do carro. Porque eu me projetei, mas eu não tinha noção nenhuma de onde eu ia cair. E realmente, por sorte, eu caí em cima do carro. E foi aí que me salvei. Mano, isso Ou lembra seja- muito música. Vai, falem. Ou seja, você aí que é motoqueiro, você aí que faça jiu-jitsu, entre na academia da GM, Isso que aí. você vai aprender a se defender e cair de moto. É isso aí. Fica a A dica. gente tá ali em Setúbal, mas temos várias escolas espalhadas aqui por Recife. Não só Recife, Pernambuco. A gente tá forte no interior também. Que massa, no interior. E procurem uma escola da Gutenberg Melo, vocês não vão se arrepender. Jiu-jitsu de qualidade. É a origem da Carson. Isso aí. Na veia. Faça sua Não, eu ia falar que lembra muito música, pô. Que a gente faz muito exercício na sala, assim. Você não acha que não é nada. Aí o professor faça, estude isso. Quando você tocar aquela música que você tanto queria tocar, cara, o seu Vai corpo, fluir, ele né? sabe e faz. É, muito massa, velho. Sim, a muito gente massa. tava falando de como tu chegou no Chile, né? Foi. Aí eu comecei Então, a vai, desenvolver outras vamos lá. paradas. Então, aí, velho, o que aconteceu? Esse meu aluno faixa branca, ele tinha um primo, que esse cara morava no Chile, a família dele tem umas empresas, ele tinha uma empresa lá de material para cirurgias de maxilar e tudo, ele tinha essa conexão dele, mas ele tinha essa família aqui em Vitória, ele é lá de Curitiba, o Léo, ele é um grande amigo meu, e esse cara, ele chegou lá na academia para treinar com a gente. Né? E a gente olhou aquele cara, o faixa azul chegando, a gente era azul na época também, eu acho que eu era azul ainda, meu pai mesmo que tava dando aquela aula ali daquele momento, e velho, naquela época era rivalidade, né, tipo, chegou um azul de fora, que vamos pegar esse cara, né, porque jiu-jitsu é assim, pô, chega um cara de fora, ele vai querer vir com tudo, tu não pode deixar ele chegar na tua academia falando que finalizou geral, né, se acontecer tudo bem, tem que ser humilde e tudo, mas não era o nosso intuito, né, e a gente chegou, deu duro lá com ele, pegou ele no treino, tudo, velho, e ele gostou. Então, toda vez que ele vinha visitar a família, ele vinha treinar com a gente, ele ficou vindo treinar com a gente, né, eu nem sei se nessa época ele já morava no Chile, mas ele vinha treinar com a gente, e justo quando eu peguei a faixa preta, ele me fez uma proposta, ele falou, Leon, tu quer ir pro Chile, a gente tá precisando de um professor temporário. Ele falou que ia pro Chile, me pagar X e tal. Falei, pô, velho,
vambora, né? 3 meses, minha filha tinha recém-nascido também. Eita. Eu tava naquela, assim, de buscando uma oportunidade ali, né? O exterior, tudo. E fui lá, né? A princípio era só por 3 meses. Eu Uhum. tava nessa, né? Vamos lá ganhar essa grana, vamos conhecer o Chile e tal. Algo interessante que minha avó, ela sempre abria um livro pra mim quando eu era pequeno e mostrava a Cordilheira dos Andes. Ela sempre me mostrava a Cordilheira dos Andes. Aham. Eu nunca imaginei que eu ia pra lá. Mas Cara. é alguma coisa que aconteceu muito, assim. massa. Ela abria esse livro e mostrava, Leon, Cordilheira dos Andes. Véi, fui bater lá na cordilheira, né? Tô descendo de snow agora por lá. É Que muito massa, massa essa velho. experiência. Que massa. E fui pra lá, dei essas aulas por 3 meses e o pessoal gostou do meu trabalho, os alunos principalmente, eles gostaram e Uhum. pediram pra eu ficar. E a ideia é que ia eu, depois ia outro professor, depois ia outro, mas depois que os alunos convenceram os donos da academia de que eu Uhum. tinha que ficar, eles me propuseram ficar, e aí eu comecei a dar entrada nos papéis, comecei a trabalhar, e, bom, isso levou 4 anos de trabalho. Depois eu me desliguei dessa academia, fui para o meu próprio espaço, comecei a dar aula, Aham. passei por muita coisa lá no Chile, eu competi muito, fiz meu nome nas competições, eu sou um cara que gosto muito de competir, né, e Aham. depois, quando eu aprendi a lidar com isso, O né, jogo eu virou, virei um né? cara O jogo competidor, virou. o jogo virou, pô, eu comecei a me preparar fisicamente também e, bom, fui bem nas competições do Chile, eu cheguei bem também, cheguei com tranquilidade lá, eu Já sou fosse campeão sou um lá? cara muito tranquilo, né, velho, e fui ganhando o respeito da galera, mas de uma forma muito natural. Aham. Velho, o pessoal do Chile me trata muito bem, né? Eu só tenho a agradecer o país lá e a comunidade do jiu-jitsu. Os chilenos, eles são muito duros, muito raçudos. Aham. Eles têm muita fome, sabe? Pô, a gente tem tanta informação aqui no Brasil que às vezes os brasileiros, eles não valorizam tanto essa informação. Sim. O chileno tem muita fome de aprender e eles estão com um nível incrível lá. Aham. E agora eu já tenho 5 escolas Lá Gutenberg Melo lá. no Chile. Porra, Fora que massa, a minha velho. escola. Somos 6 escolas Gutenberg Melo. Foi um trabalho de mais ou menos 4 anos, né? Bom, a gente enfrentou o Covid, né? A gente Uhum. teve esse tema da pandemia e isso me fez voltar pro Brasil. Uhum. Depois de uns 4 meses estando na praia, na casa de um grande amigo meu, Maurício, lá, velho. O cara me recebeu em Pitilema, a cidade do surf. Bom, eu gosto muito de surf, eu me sinto muito à vontade estando lá, né? A Uhum. gente fez várias coisas bacanas, muito surf, muita experiência, assim, de trilha. Chile tem muito essa coisa de caminhada É. e trilhas, tudo. É uma vibe diferente, né? Tomar o seu vinhozinho chileno, pô, bom, demais. barato, Bom demais. né? Lá a Nossa. gente compra um vinho super barato, Como é que tá o véi. espanhol? Ah, tá pra desenrolar, tá? Depois da segunda semana, assim, você já entra no aquele portonholzinho, né? Depois vai afinando, assim. Mas eu confesso que quando eu cheguei no Chile, no primeiro dia, eu fui pra uma festa, um churrasco da equipe lá, da galera. E, velho, parecia mais que eu tava era na China. Eu não entendia nada. O chileno fala rápido, tem muita gíria, né? Aham. E ele... Tinha um japonês, velho, que falava inglês. E eu colei a festa toda com esse japonês, assim. Nem falar inglês eu sabia, assim. Mas eu tive uma experiência na Suíça, antes de tudo, quando eu era faixa roxa. Passei 3 meses lá dando aula e eu consegui adquirir um pouco de inglês. Aham. E eu aprendi a dar aula em inglês, né? Eu não posso ter uma conversa muito prolongada no inglês sobre outros temas. Mas ensinar jiu-jitsu eu consigo ensinar em inglês. E aí, com esse meu inglesinho assim, eu fiquei tentando conversar com o japonês. Ali a gente se entrosou, o cara era faixa preta de judô também, a gente já tinha Que essa massa. conexão. E, pô, confesso que isso, no primeiro dia foi difícil que o meu ouvido se acostumasse com aquele espanhol, mas depois de um tempo a gente vai entendendo. E é como eu falo, assim como eu aprendi o inglês do jiu-jitsu, eu comecei a aprender o espanhol do jiu-jitsu. Que Né? massa. A gente repete muitas coisas. Puxa, empurra, levanta, troca de lado, Aham. né? Baixa o quadril, fala as partes do corpo. A gente tá repetindo isso o tempo todo. Então isso faz com que a gente aprenda de uma forma muito rápida Sim. o nome dos objetos, né? Porra, cheguei lá, falava pros caras, tem uma vassoura aí. Aí o cara, vassoura? Sim. Aí me mostrava o lixeiro, né? Vassoura, é lixo. Aham. Eu falava vassoura e o cara apontava o lixeiro. Eu dizia vassoura, velho. Vassoura é escova, né? Escova.
Eu dizia, então aí você começa a aprender a parada, tá ligado? No começo da conversa, tu disse que tu ia falar alguma coisa em espanhol. Já ia falar em espanhol. Aí eu acho que. Não nem sei lembro, qual nem era a lembro o que palavra. era, Às mas vezes era alguma coisa de acontece, uma- tipo, eu tô mais controlado agora, né? Uhum. Mas porque eu passei 2 anos no Brasil. Agora, como eu tava falando, a pandemia. Então, o que que aconteceu? Com a pandemia, eu vim pra cá e eu não tinha nenhuma franquia no Chile, né? Quando eu vim pra cá, foi que o lance lá fluiu. Aham. Comecei a abrir umas franquias da Gutenberg Melo, meus alunos que tenho alunos muito fiéis a mim, e eles queriam representar o meu nome, seguir representando o meu nome, independente de eu estar aqui, porque a pandemia fechou as portas pra gente, né? Os Uhum. professores de jiu-jitsu. Pô, a gente trabalha na academia. O Brasil, ele não sofreu tanto esse tema da pandemia. Tipo, eu não vivenciei o começo da pandemia aqui no Brasil, mas Aham. eu sei que o brasileiro ele não levou muito a sério o Sim. Covid da forma que a gente estava levando lá no Chile, né? Na verdade, no Chile era paranoia. Sim. Covid, ninguém toca em nada, a gente ia pro mercado de luva, chegava em casa, tirava a roupa do lado de fora, o sapato ficava fora, já ia direto pro banho, roupa na máquina. Era uma loucura, assim, Sim. muita paranoia mesmo, até crises de ansiedade e tudo, né? Não toca aí, será que eu tô com Covid? Tem gente morrendo, tem gente em respirador, não sei o quê. E Mas eu acho que no Chile foi tranquilo, né? Não teve tantos casos assim que nem no Brasil, né? Até porque é um Teve país, né? bastante, mas eles se organizaram de uma maneira, o povo chileno também. Bom, são vários temas, né? O Aham. Chile, Pinochet, ditadura militar, né? Aham. É um país que ele muito militarizado. Pô, vocês veem lá, tem toque de recolher, né? Caralho, é Toque de verdade. queda. Então, a gente antes da pandemia passou pelo estalido social chileno, né? Que tipo, o Aham. Brasil não viu muito do que estava acontecendo lá, mas o Chile virou de cabeça para baixo. Eu vi porque tem um Cara. amigo meu que ele. Tava lá, né? Que ele tava lá. Tava e ele lá. filmava, ele mandava pra gente. Exato. Cara, ele Ele disse que viu o participou. metrô pegando fogo. Botaram assim. Ele disse, fogo ele em andando, todas ele as disse, "Meu irmão, que estações de negócio metrô. A gente quente." ficou sem metrô durante muito tempo. Eu tinha que trabalhar de bicicleta. Aham. Foi até bacana. Eu comecei a ir trabalhar de bicicleta e tudo. Assim, bacana, né? Tipo, o povo tava lutando pelo que eles pensam lá, né, Aham. velho? O Chile realmente tem essa parte da ditadura ainda muito Próxima, aí, né, deles, né? claro. Tem vários temas lá, sabe? Tipo, o povo não respeita a polícia. A polícia agora também não pode agir. Também o Chile tá começando a se tornar violento. Aham. Mas é um país ainda que é muito bom, né? Eles só são. Eu acho assim, numa visão como brasileiro, eu acho que o Chile ainda era um país muito inocente. Ainda era. Agora eles estão começando a se ligar na malandragem sul-americana. Aham. Mas quando eu cheguei, era algo bem civilizado. Véi, eu lembro a primeira vez que eu olhei o policial com sapato social. Falava, caramba, Dou-lhe uma imagina, botinha. tá ligado? Dou-lhe um chute e saio correndo, doido. Meu irmão, como é que esse cara vai me pegar com sapato social, meia Aham. social? Pra vocês verem o nível do país, assim, tipo, não tem com o que se preocupar naquele Aham. certo momento. Hoje em dia tá começando a mudar, Uhum. né? Talvez... Muito brasileiro chegando. Porra, velho, brasileiros são foda. É galera de todo lado, velho. A tem malandragem vem de todo lado, de cima, de baixo, do lado, É. né? Principalmente da Argentina, esses Os argentinos. argentinos, porra, esses caras são foda. Brincadeira. É brincadeira, eu gosto da Argentina. Velho. Ó, a gente tem uma safadeza aqui que a gente pede perguntas, velho, de uma galera. Eu botei no grupo da GM aqui de Rádio São Paulo, ó, manda umas perguntas aí e tal, não sei o quê. E aí eu vou trazer aqui pra vocês. Eu vou emendar com uma pergunta minha nessa safadeza, assim. Que é uma coisa que eu sempre converso com o pessoal, mesmo sendo treinando, estando ali no dia a dia da academia com o Hugo. Eu nunca consegui entender por que o jiu-jitsu do Brasil é tão especial, tão diferente, que todo mundo corre atrás. Hoje em dia, todo mundo no UFC tem um professor de jiu-jitsu brasileiro, que a turma já tem essa categoria, né? O jiu-jitsu brasileiro. O jiu-jitsu, né, ele veio lá dessa parte tradicional do Japão, Aham. mas os Gracie, eles realmente desenvolveram um jiu-jitsu diferenciado, eles estudaram muito jiu-jitsu, Aham. né? E quando você estuda, você começa a ver situações, se deparar com algumas novas situações. Uhum. Isso foi o que aconteceu. Começaram a existir técnicas que talvez em determinado momento não se trabalhava, né, Uhum. nesse jiu-jitsu um pouco mais antigo. As situações de luta começaram a apresentar coisas, como eu falo, hoje em dia
a regra ela muda o tempo todo. Se Uhum. você vê na IBJJF, né, Internacional, Federação Internacional, os árbitros eles estão sempre mudando a regra, o regulamento dos campeonatos. Aham. De repente acontece uma situação nova e os árbitros não sabem interpretar que pontuação tem que dar. Uhum. Então, velho, o jiu-jitsu ele tá em constante evolução. E essa evolução, esse salto que deu, os Gracie eles apresentaram como jiu-jitsu brasileiro, né? Eles estudaram muito e realmente o jiu-jitsu se desenvolveu de uma forma distinta aqui no Brasil. Sim. Hoje em dia, os americanos já intitulam American Jiu-Jitsu, né? Americano, né, velho? É aquela parada, né? A mesma coisa, mas eles é da forma americanizada, né? Aham. De ensinar e tal. Talvez aqui no começo os professores eles ensinavam de uma forma diferente e os americanos eles puseram como uma organização um pouco maior Aham. na forma de ensinar, mas é o mesmo jiu-jitsu, né? É o jiu-jitsu que vem da família Gracie. Existem outras famílias também, como eu já falei antes, mas Ah. realmente a família que disseminou o jiu-jitsu aqui no Brasil foi a família Gracie Uhum. e é realmente jiu-jitsu brasileiro, né? É um jiu-jitsu um pouco diferente desse jiu-jitsu anterior, que era o jiu-jitsu tradicional. Sim, aí vamos lá. Hugo, professor. Hugo Medeiros. Hugo Medeiros. A gente falou tanto dele aqui, dele, a esposa dele, Bela, que é um trabalho massa. Mandou uma pergunta pra tu aqui. Deixa eu passar o áudio. Fala, Leon. Boa tarde, pessoal do É Nóis. E aí, galera, primeiramente, a primeira pergunta que eu tenho a fazer, não é uma pergunta, é parabenizar o desempenho aí do professor Leon no Campeonato Pernambucano. E a pergunta em si seria a respeito do legado que a GM, que o grande mestre Gutenberg Melo deixou aí, e essa expansão já está de maneira sólida no Chile, mas eu queria que ele falasse um pouco mais sobre essa expansão, essa estabilização, né, no Chile. E sobre nós aqui, a gente está segurando a onda e desenvolvendo um dos sonhos do grande mestre Gutenberg, que era esse jiu-jitsu com as crianças, né? Acho que a gente está desenvolvendo uma base sólida aí e todas as crianças aqui mandando um abração para o professor Leon. Valeu! É isso. Pô, tamo junto, o Hugo, né? Como a gente É. já comentou bastante dele, a galera faz um trabalho bacana com a criançada. E, bom, é um legado, né, que nosso mestre deixou aí, é um legado super importante. Ele gostava muito de trabalhar com as crianças, ele sempre teve contato com jiu-jitsu, assim, para as pessoas, como a gente conversou. Aham. Ele sempre foi um cara muito justo e é até uma responsabilidade grande, assim, a gente levar esse legado pra frente, porque ele realmente foi um mestre muito importante, muito bom pros seus alunos. Aham. E eu acho assim, a gente vem fazendo, a gente vem tentando, né? Eu posso falar, não gosto de falar assim, tipo, tô levando, tô tentando, né? É A porque é gente uma vai errando e responsabilidade muito acertando. grande, né? Realmente, quando você tem uma referência muito grande, né? Não sei se um dia você é capaz de fazer o que meu pai fez por tantas pessoas, mas a gente tenta seguir na mesma linha dele, né? Como eu vejo que alguns alunos seguem nessa mesma linha também, uma linha de respeito e isso, mais que tudo. Meu pai, ele sempre foi um cara que valorizou a luta, Uhum. né? Ele sempre falou muito que ele valoriza os atletas que lutam, tipo, o jiu-jitsu tem essa questão também do cara lutador, né? O cara que vai pra cima, o cara que não desiste, Aham. mas também dessa parte social, esse legado que ele deixou pra gente, assim, né? Ele foi um cara muito importante, mas ele sempre foi um cara humilde, né? Ele nunca se colocou lá em cima nem nada. Ele fez um grande trabalho durante a vida dele toda e terminou a sua vida agora de uma forma bem simples. E isso, tem muitos alunos que eles seguem esse legado, tem alguns outros que também eles não foram por aí, né? Uhum. Sempre vai ter de tudo, tem gente que quer dar uma alterada, mudar um pouco algumas coisas, mas, pô, eu tento seguir nessa linha. Hugo e Belly também, eles fazem um trabalho que é isso, como a gente já conversou sobre isso, a gente comentou Sim. sobre o trabalho deles, e eles vão nessa linha que é a criança, né? É o incentivo à criança, Uhum. né? A gente tem que ser presente na vida das nossas crianças, a gente tem que incentivar elas desde o princípio. É o que ele fez comigo, né?
É o que a gente tenta fazer com as outras crianças, talvez o que o Hugo e Belly tentam fazer com essas crianças, a gente que é professor de crianças, a gente tenta fazer esse incentivo à criança para que ela tenha essa percepção de vida dessa forma que o jiu-jitsu pode oferecer, né? Essas coisas emocionais, a coordenação motora, é a preparação física, é um corpo bem formado de forma muscular, né? A gente tem várias coisas que acontecem quando você faz essa arte marcial, né? Poxa, é uma preparação para a vida, desde pequeno ali. Muitas vezes a gente pensa que a gente duvida da capacidade das crianças, né? As crianças, ela têm uma capacidade de desenvolvimento assim muito muito rápido, né? Uma forma de aprender muito sencilla, assim, muito simples, né? E eu acho que tem que partir daí, né? Tem que partir de pequeno. Tu né? coloca A a faixa na tua filha também? Tu falou É, que tem eu uma tenho filha, a minha né? filha, era isso que né, eu ia Maju. perguntar, obrigado. Tu bota ela pra treinar também? Eu já dei aula, bastante aula pra ela, né? Mas eu tive mais oportunidade de dar aula pro meu sobrinho Miguel. Porque eu sou separado da mãe dela e ela mora lá em Caruaru, né? Mas de toda forma, a gente tá incentivando ela junto com a mãe dela. A gente incentiva ela na natação, no balé. Oh. Quando eu tenho a oportunidade de estar com ela, eu tô fazendo a mesma coisa que o meu pai fazia comigo, ensinar o jiu-jitsu. A gente tinha tatame em casa, né? Então eu tava sempre trabalhando com eles no tatame, é uma forma de brincar, né? De gincana. A gente que tem filho sabe, tem que inventar formas de brincar, né? Formas de fazer teu filho não estar só ali pegado no computador, no celular, né? Era uma forma. Eles se divertiam bastante. Na verdade, eles me chamavam pra treinar, né? Eles diziam, vamos ter aula de jiu-jitsu. E, pô, eu não podia dizer não, né? Você não pode dizer não pra uma criança falando, vamos lá, tio Leon, vamos lá, papai. Né? Então eu tinha Miguel, tinha a Ju, que é a minha filha, eu tenho a Helena também, que eu conheci a mãe de Júlia, ela já tinha, Helena era muito nova, e Helena é como uma filha pra mim, né? Sim. Talvez ela não me chama de pai nem nada, mas a gente teve uma relação durante muito tempo, muito próxima, eu cuidei muito dela e tudo, então a gente tem essa relação de pai e Massa, filho, bonito. assim também. Não de pai, né? Eu não posso dizer que eu sou o pai dela é outro cara, mas eu sou importante, assim, na vida dela, a ponto de ser um grande amigo da vida dela. Que massa. Né? Que massa. Vamos pra pergunta agora de Ed. Ed Shiver. É. É isso aí. Grande baixista do Cão, a melhor banda de heavy metal, não, de hardcore. Os caras de são Pernambuco. sinistros, É Eric, pau, a velho. galera toda. Eu conheci Eric lá em Maraca também, nos tempos que eu morava por lá. Bacana. Salve, Kelvin, Suelen, pessoal do É Nóis Podcast. Aqui Salve. é de Chiva. Tem uma pergunta para o professor Leon Mello, que gostaria que ele falasse alguma curiosidade da cultura chilena que nós brasileiros não sabemos ou talvez não tenham chegado a essa informação. E sobre o jiu-jitsu, qual a importância para ele do atleta não competidor, para ele, para os competidores. E também dar os parabéns a ele aí pelo Campeonato Pernambucano aí, categoria absoluto. Sinistro, professor. Foi Valeu. ontem, né, que tu ganhou. Foi Pô, ontem, né? foi ontem, velho, rolou o Pernambucano aqui. Como sempre, né, velho, eu tava naqueles modo de sobrevivência, né? Mas deu tudo certo, eu consegui ganhar todas as minhas lutas, consegui finalizar todas as lutas. Ah, legal. É um estilo meu, eu não sou um cara que gosta de fazer ponto, eu não tenho muita estratégia de luta. Eu gosto mesmo de ir pra cima. Se eu conseguir pegar, pegou. Se não pegar, velho, se dá pra ganhar com ponto, a gente tenta. Deu certo a estratégia ontem. Valeu, Ed. Valeu a galera aí que tá parabenizando. Eu fico muito feliz em ganhar um campeonato. Ele deu né? várias botinhas. Foi só perna ontem. O jogo entrou bem, né? Até é um dos seminários que eu gosto de passar é defesa de botinha, velho. A galera tem que participar desse seminário. Porque estão dando mole com o pé, vai terminar batendo rápido. Faz isso não dá não, vai não. Vai não. E aí tu quer me quebrar, né? Deixa a galera sem saber defender pé, pô. Não. Véi, e vamos lá, com as perguntas do Ed. A primeira, curiosidades sobre o Chile. Pô, o Chile tem algumas curiosidades, né? Uma que eu posso dizer que me incomoda bastante é que não tem ralo no banheiro, velho. Oxente. Tipo, você quer lavar o banheiro, você não pode jogar aquela água sanitária com desinfetante, esfregar tudo, depois jogar a água, fazer escorrer pelo ralo, deixar bem limpinho. Véi, é um trabalho limpar banheiro no Chile, véi. Você tem que
limpar, jogar água, depois essa água você tem que escoar ela pra dentro de um balde. E essa é a forma de limpar o banheiro do Chile, véi. É um Nossa bagulho Senhora. que... Limpeza com água mesmo é só no Brasil. Lá fora É. Aham. úmido. Paninho úmido, né? É, aqui eu sou brasileiro, aqui recifense, negócio de meter água sanitária pra cima, água, É, bah. você fica logo zonzo, Chega né? o É. banheiro, Água fica sanitária. limpinho, Mas, meu irmão, brilhando, que né? viagem, velho. Aí no Véi. lugar do ralo tem um buraco. Não tem nada, é azulejo, entendeu? Nem no tipo, banheiro. No banheiro, você tem o ralo do banheiro. O que que acontece? Geralmente no banheiro tem uma banheira, né? Ah, entendi. Ou tem banheira, ou tem tipo um espaço que é uma banheirinha, assim. Então não é aquele chão do ralo. É uma banheirinha ou tem uma banheira mesmo, assim. Aham. Engraçado, na Suíça também é assim, né? Acredito que em muitos outros países também. Eles estão vivendo errado. Pô. É A muito gente tem- engraçado, velho. Tão Tem vivendo banheira, até gosto de relaxar na banheira, aguinha quente, ali uma espuminha pra relaxar, fim de treino, fim de dia. É bom, Você deve tá ser bom, né? morto. É. É Bota bom. um gelinho. Tava lendo um bagulho, eu vi na internet, né? Não sei se é verdade, mas tava falando que ficar na temperatura muito quente pro homem pode causar infertilidade. Olha aí. Fiquei até preocupado, eu disse, É. porra, Aí ele, fico gelo, viajando na gelo, banheira quentinha assim, velho. Caralho, vamos pro espermograma. Verdade, tem que tomar cuidado com isso aí. E a outra pergunta dele foi sobre os não competidores. Né? Isso foi sobre os não competidores. Pô, velho, os não competidores, eles são tão importantes quanto os competidores, né? Aham. O que seria de nós competidores sem o nosso companheiro de treino? Então, velho, todo mundo tem o seu papel ali na academia. E você ser competidor ou não quer dizer nada sobre o seu jiu-jitsu, né? Uhum. Jiu-jitsu é algo muito pessoal, cada um tem um objetivo dentro daquilo ali. Se eu tenho um objetivo de competir, bacana. Se eu vou pro jiu-jitsu pra passar bem, bem também. Mas ao final, velho, quando a porrada canta no tatame, né, da academia ou, né, da competição, não tem muita diferença, Uhum. né? Talvez a competição é aquilo que eu já falei antes, tipo, a competição ela gera aquele ambiente às vezes de um ego alto, né, de você querer provar algo pra alguém. Eu acho que esse é uma coisa que o atleta ele enfrenta muito, tipo, muitos dos atletas eles querem provar algo pra alguém, né? Eles sentem aquelas pessoas ali por trás e tudo. E também tem aquele clima de rivalidade entre os atletas de um querer ser o melhor que o outro. Uhum. E às vezes termina fazendo rivalidade entre equipes e tudo. Isso é uma coisa que já aconteceu muito no jiu-jitsu. Mas eu acho que esse lance de ser campeão e de tudo não tá com nada, né? Assim, tipo, a gente compete. Ah, velho, eu compito pra ser campeão? Compito, lógico, né? Aham. Eu quero me testar ali, mas pelo menos na minha opinião pessoal, eu quero me testar ali pra mim, sabe? Aham. Se pudesse ser sem público, seria muito melhor, sabe? Se pudesse ser só entre nós, os competidores, eu acho que seria algo muito mais interessante Aham. do que toda essa plateia ou pessoas que dão opinião, sabe? Aham. Quando eu fui convidado aqui pro podcast, né, pô, velho, eu sou um cara que eu nem gosto de me expor tanto assim, sabe? Mas vim aqui conversar e tudo, tá bacana a conversa, sabe? Mas eu acho que eu levo a competição nesse lado assim também. Eu quero provar algo pra mim mesmo, sabe? Não pras pessoas que estão ao redor, nem Aham. dar show pra ninguém, sabe? É óbvio, também compito pela grana, né? As premiações dos absolutos. Pô, Aham. essa é a minha profissão. Se eu puder fazer R$1.000 em um dia como ontem, vá, ganhei o absoluto, ganhei a premiação, velho, em um dia, pô, tá bacana, né? É o meu Sim. trabalho, Aham. eu consegui fazer aquele bônus ali, nossa, que maravilha. Já é né? um incentivo pra competir. É um né? grande incentivo. Eu falo para os competidores dos eventos, vocês têm que incentivar o competidor de alguma forma. Afinal, o que que a gente tá fazendo aí? O que que a gente Aham. tá buscando? Cada um tem um objetivo, né? Então, quando o evento tem um objetivo e um prêmio em dinheiro, por exemplo, já pode ser um incentivo maior pro atleta, né? Aquele cara que tá buscando ali o seu profissionalismo, ou até buscar um prêmio, velho. Vou lá buscar essa grana, Pra vamos garantir uma embora. feira em casa mesmo. É ou não velho. é? É isso aí. Tem muito atleta que compete por isso. Também é uma forma de divulgar meu trabalho, né? Eu sou Uhum. professor e, pô, competir me leva a ter novos alunos. Se Uhum. você manda bem, o cara vê ali teu estilo de jiu-jitsu, independente de ganhar ou perder, como eu tô falando aqui, velho. Um dia você ganha, outro dia você perde. Esse negócio de, é o melhor, é o rei, não sei o quê. Eu não gosto desses tipos de Uhum. comentários. Meus alunos gostam de me botar pra cima. Eu falo pra eles, velho, humildade, galera.
Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, sabe? Não entrem nesse mundo de ficar, pá. Tá, se eles querem me exaltar, problema deles, mas eu sempre deixo essa informação pra eles bem clara, assim, que esse lance de competir, de querer ser o melhor, eu não acho que é o lance da vida, sabe? Você querer ser melhor em alguém, sempre vai ter alguém que é bom, certo? Vai ter gente que é bom em um tipo de coisa, vai ter gente que é bom em outro tipo de coisa, né? Tem gente que é da área da música, tem gente que é da área do jiu-jitsu, é bom naquilo, é um bom professor, é um bom policial. Então, velho, né, a gente não tá aqui pra competir. Eu acho que a competição, nesse sentido, ela não faz bem, sabe? Aham. Essa é a minha forma de pensar, assim. Massa. E eu acho que isso, que o atleta que não compete, o cara que vai pro treino, ele é tão importante quanto o competidor. Eu acho que Dá treino, dá o competidor, treino, né? antes da competição, tem que vir o respeito, tem que Aham. vir a boa pessoa, né? A maneira de tratar o próximo. Eu acho que antes de tudo, né, vem isso. Depois a gente pensa nos atletas competidores e tal. Mas eu acho que a importância é a mesma. Como professor também, as academias, a gente recebe alunos de todas as formas, de todas as idades. Uhum. A gente trabalha com como que eu posso dizer? Uma forma de aproximar pessoas de todo estilo, velho. Aham. De pessoas que têm discapacidades, né? Tipo deficiências, Os PCDs, né? tudo, né? É uma forma de, essa palavra não me tá vindo, mas tipo de aproximação de um todo assim, como Juntar mesmo a galera, né? Deixar a galera... isso. O jiu-jitsu ele tá ali pra todos, né? Independente de competição ou de qualquer tipo de coisa, eu acho que a coisa ali é maior, né? Uhum. Como já comentei bastante aqui, é uma coisa Poxa, maior, é Sair uma daqui, família. eu vou fazer minha matrícula. Tem que ir, pô. Todo mundo tem que treinar. Eu digo, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu falava pra todo mundo, Era. principalmente pra amigas, pra mulheres mesmo, tipo, porque hoje a violência contra a mulher é muito grande. E, tipo, um pouco de uma aula de um jiu-jitsu ali, você já consegue ter uma noção muito grande pra ter uma defesa pessoal ali, pra sair de alguma coisa, ou até pra fazer um exercício mesmo. Eu tô fazendo academia agora, mas eu noto que o meu corpo, ele reage muito mais rápido quando eu faço jiu-jitsu do que quando eu tô fazendo musculação. Então, tipo, é um exercício, é um esporte que traz muito benefício mentais, físicos, de, tipo, até disciplinares mesmo, assim. É muito interessante, eu acho poderoso. Disciplinares com certeza. São estímulos diferentes, né? A academia e o jiu-jitsu, né? E em relação à defesa pessoal, com certeza, né? Se você consegue partir o braço de um agressor, porra, a gente sabe que tem tanto homem, né, escroto. Sim. A gente, porra, velho, tantas coisas que acontecem e você saber se defender de alguma forma, isso já é um grande avanço na sua vida, né? Pô, você conseguir... Jiu-jitsu ele foi feito para neutralizar, né? Com jiu-jitsu você tem duas opções. Você pode neutralizar uma pessoa sem agredir ela. Simplesmente neutralizar ela de uma forma que ela não possa se mover e você possa resolver a situação de uma forma mais tranquila, como você tem a opção de finalizar essa pessoa, né? Você pode quebrar ela toda e depois você pode tomar a decisão que você quiser, assim por dizer, né? Entre aspas, Então, né? por isso que o jiu-jiteiro, ele tem que ter um autocontrole, né? O professor, ele tem que saber para quem ele ensina jiu-jitsu. A gente tem que ter muito cuidado ao ensinar jiu-jitsu para as crianças, né? Todo esse tema tá envolvido aí, então é uma grande responsabilidade. Você ser um faixa preta de jiu-jitsu é uma responsabilidade muito grande. Não é todo mundo que consegue alcançar essa responsabilidade, né? E eu acho que o lado do preta, ele tá aí, em você ter esse tal do autocontrole, né? Você é um preta, velho. Você pode ser covarde com qualquer pessoa que você quiser, entendeu? Vai depender de você. Você pode fazer uma maldade muito grande. Então, velho, não que isso vá acontecer, mas a gente leva pra esse lado do autocontrole. E geralmente é totalmente o contrário. Quando você pega uma faixa preta, você é o cara mais calmo do rolê. Você é o cara que evita a briga, Quando porque você você entra sabe o que mesmo. pode acontecer numa briga. Quando eu vou pra uma competição, eu tô no instinto de guerra, velho. Se o cara ele não quiser desistir, a gente vai ter que chegar no limite dele, né? Falando no termo de competição. Numa situação de vida é a mesma coisa, né? Numa agressão. Então, velho,
isso vai entrar com toda aquela responsabilidade de dizer, cara, e agora? Eu vou partir o pé desse cara? Ou eu vou deixar ele de boa? Eu vou tentar fazer com que ele, né, fique na boa? Aí eu tenho um amigo lá nos Estados Unidos, o vizinho dele foi agredir ele com um cinzeiro, velho. O cara saiu com um cinzeiro gigante, assim. Aí ele conseguiu desviar do cinzeiro, botou o cara pra baixo, pegou as costas, fechou o mata-leão lá, assim, e ficou esperando que chegasse a polícia, né? Aí, pô, a galera gravou, tal, aí saiu até nas notícias e tudo, chegou a polícia. Então, cara, tentou agredir ele com um cinzeiro, velho. Imagina tomar uma cinzeirada na cabeça, uma parada assim. Ele teve todo esse autocontrole de botar o cara pra baixo, imobilizar o cara, esperar a polícia chegar. Entendeu? Então, pô, pra mim esse é o verdadeiro faixa preta, né? É aquele que ele não abusa daquele poder que ele tem, né? A gente tem um poder muito grande em relação a uma luta corporal. Sim. Né? E isso. É isso. Vamos agora, finalmente, aplausos, solta fogos para a pergunta de Juan Trajano, que é aluno do mestre e meu primo. Salvou minha vida. Ele diz assim, teve uma vez... Mande um beijo pra Juan. Teve uma vez que eu tava... Alô, Juan. Teve uma vez que eu tava conversando com um cara, a gente tava numa gravação, assim. Aí eu tava falando justamente isso pro cara, meu irmão, Juan salvou minha vida, ensinou tudo que eu sei. Foi por causa da convivência com o Juan, com o Nogueira, com o Tia Dida. Aí, 5 minutos eu falei isso, ele chega. Ei, vocês estão ligados que tudo que Kelvin sabe fui eu que ensinei, né? Ele que não fala. Aí eu fiz assim, fala aí a ele o que eu disse agorinha. Aí ele ficou todo errado. Mas enfim, Juan, um beijo, obrigado por tudo aí. Cabra bom. É. Deixa eu ver se ele mandou a pergunta mesmo, né? Se não é outra coisa dele aqui. A pergunta é assim, como que o jiu-jitsu pode nos ajudar, né, a superarmos, né, os problemas que acontecem na vida, né? Todos nós passamos por algumas dificuldades. E como que o jiu-jitsu ajuda a gente a ser mais resiliente, tal, para ele falar um pouco desse processo, né? Como aplicar o jiu-jitsu na nossa vida, assim, real, nos nossos problemas, nas nossas metas, sabe, para alcançar nossas metas. Porque o jiu-jitsu é uma arte que está inteiramente ligada à vida, né? Para ele falar um pouco disso, com todo o know-how que ele já tem, são muitos anos de prática, né? Quase 20 anos de prática aí. Então, para falar desse aspecto. Valeu! Pô. Se possível, falar da experiência do jiu-jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu, jiu-jitsu brasileiro, da nossa cultura, né? Se espalhando aí pelo mundo. O Leão já deu aula na Suíça, no Chile. Como é que ele vê isso, né? Essa disseminação do jiu-jitsu pelo mundo. Beleza? Massa É, demais. né, velho? Juan, ele é um cara que, porra, é muito inteligente. É uma boa pergunta, né, que ele fez aí. O jiu-jitsu, ele tá realmente muito ligado à vida, né? No sentido de ser algo tão difícil, né? Como a vida, né? A vida é difícil. Tá vendo? Meu problema de não treinar é esse. Você pegou a visão? A gente passa por muita frustração na vida, né? Diversas coisas acontecem, cada um tem a sua educação, cada um tem as suas oportunidades e tudo, mas, pô, velho, a vida, ela sempre vai te dar uma pancada, você sempre vai ter que ser resiliente, você sempre vai ter que aprender a se levantar, a trabalhar o tema da humildade e tudo. E o jiu-jitsu, essa é uma das primeiras lições que ele vai te dar, né? O faixa branca, ele vai se frustrar muito, 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 muito. Ele chega no tatame sem saber nada. E o cara que sabe um pouquinho de nada, ele já tá numa vantagem muito grande na tua frente, velho. Esse cara, ele vai te bater todos os dias. Aí tu vai voltar pra casa com raiva, tu vai voltar pra casa pensando que tu não aprendeu, né? Então, o jiu-jitsu, ele tem esse primeiro passo, tipo, tu vai desistir ou tu vai segurar a onda, né? Eu acho que essa é a grande lição do jiu-jitsu aí, o faixa branca, ele tem logo essa lição de cara. Tu vai desistir, velho? Ou tu vai segurar a onda? Tu vai apanhar bastante até tu aprender a se defender, até tu poder manter o controle da situação, ou tu vai se render aqui, né? Eu acho que aconteceu até com ele um pouco, ele entrou no jiu-jitsu de faixa branca, fez umas aulas, depois ele saiu, né? Ficou um tempão sem treinar,
Há um tempo atrás, eu acho que quase um ano atrás, ele voltou firme pro jiu-jitsu. Ele se mantém muito constante nessa parada. Ele é um cara que mostra interesse pelo aprendizado e ele tem buscado a evolução dele, né? E ele começa a colher alguns frutos, né? E a gente está sempre plantando e colheitando, plantando e colheitando. Assim é na vida, assim é no jiu-jitsu, né? É superação o tempo todo. O jiu-jitsu ele vai te ensinar a ser humilde, tanto na faixa branca quanto na faixa preta, sabe? É igual que na vida, a gente vai ter lições aí, sempre vai estar aprendendo, sempre vai ter essas lições de humildade, de manter o controle da situação também. Pô, muitas vezes a gente pensa que não é capaz de algo, né? E de repente tu mantém a calma, tu pensa, tu olha por outro ângulo, tu consegue desvendar aquele mistério, né? Quando o cara tá no teu pescoço te apertando ali, tu pode se frustrar com a situação, tu pode se manter calmo e começar a buscar uma saída, tu se defende, termina virando o jogo, velho, e termina ganhando uma luta, né? Então eu acho que realmente essa é a grande ligação, assim, do jiu-jitsu com a vida, né? Essa ligação, essa coisa de manter a calma, de ser um cara calmo, de parar, de observar, né? A gente tá mais apto a manter a calma numa situação assim como fora do comum, uma situação de acidente. Tem gente que fica logo nervoso, que, velho, a gente que é lutador, a gente sabe manter a calma num momento de estresse, No né? assalto, essas paradas todas a gente consegue manter o Todo controle tipo muito de bem. coisa. E esse tem muita relação com a vida, né? De, porra, velho, a gente tem que manter a calma, tem que levar pra frente, tem que superar. Não tá dando certo, velho, vamos olhar pro outro lado, vamos correr atrás, né, isso. velho? Vamos nessa, vamos em frente. Eu mesmo, quando levo um mata-leão, eu tomo logo a decisão, velho. Eu faço assim, ó. Parou! Parou, vamos de novo. É, né? vamos de novo. Vamos de novo. Parou por aqui. Talvez não seja esse o caminho, mas vamos tentar aprender qual é, né? Aí da próxima vez eu já bato de novo. Outra Posso vez. ir? Uma hora vai chegar um até momento. sou eu que vou pegar, né? É isso aí. Até o momento de eu pegar. Leon, obrigado, viu, velho, pelo papo. Foi muito Foi bom. bom, né? Foi Deu bom. vontade de voltar a treinar, mas eu meio que fiz uma promessa. Eu tenho muita... Tenho uma história maravilhosa pra resumir qual é o meu problema. Eu nunca malhei, nunca fiz musculação. A primeira coisa de exercício que eu fiz foi o futebol e depois jiu-jitsu. Aí, quando eu fui tirar minha carteira de habilitação, tirei agora há pouco, com 20 e poucos anos, 29 anos por aí. Aí tem aquela parte, né, do exame médico que ele manda ver a sua pegada, né? E aí, você faz algum esporte, você faz jiu-jitsu. Aí ele, vamos ver se você é bom de jiu-jitsu, então. Aí eu apertei o negócio lá e falei, ih, tá com a pegada fraca. O médico, Miserável, pô, o médico me Pô, deu a essa faixa mulherada. branca Pô, aí, mas né? eu sou faixa branca, irmão. Eu disse, mesmo assim, mas tá com a pegada meio fraca, dá pra melhorar essa pegada aí. Eita. Aí eu disse, não, eu vou fazer um pouco de musculação, alguma coisa. Aí depois eu vou voltar. E também teve o lance da pandemia, eu não tava querendo me expor muito e tal. Mas agora é só safadeza mesmo. Eu vou voltar. Quer ver, você fazer tem que um chegar pouco. na roxa pra combinar com esse estúdio. É verdade, Pelo é menos. verdade. É verdade. Olha isso, Ellen. Você também. É verdade, eu faço parte, né? É isso. Leon, Pô, obrigado, velho, eu que velho. agradeço, né? Bacana aí a conversa descontraída. Pô, ambiente muito bacana. Vocês também têm a oportunidade de conhecer vocês aqui. Isso. Eu queria também, posso deixar o arroba da minha Por escola? favor, Por por favor. Galera, Escola GM, tá? Vocês vão encontrar lá um pouco do nosso trabalho. É um trabalho mais ou menos que é tanto da nossa escola como de todas as escolas, né? E convido vocês a darem uma olhada nos nossos trabalhos. A gente tá sempre apresentando várias academias que a gente tem. Pô, e isso, bacana estar aqui com vocês, velho. Obrigado pela oportunidade também. Massa demais. Galera, olhem lá o Instagram, as redes sociais da Escola GM. Se matriculem, façam jiu-jitsu, que é muito importante, viu? Muito importante mesmo. E pra você que ficou aqui até o final, muito obrigado. Segue a gente aí nas redes sociais. Se inscreve no canal. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, se inscreve aí no canal, que é muito importante também pra gente saber que vocês estão gostando do conteúdo e tudo mais. Aperta no sininho aí, bota no gostei, mete o dedo aí nesse like e vamos embora, galera. É nóis!